A gente sempre aprende, né? Eu não toco, né? Eu tentei. Mas você canta afinado, você estava cantando aqui, Eu- afinadinho aqui. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que maravilha! Estamos aqui com Marcelino. Marcelino, vocês já viram, é um ministro de louvor. E hoje ele vai falar um pouco da vida dele. E, Marcelino, fique bem à vontade, conte a nós um pouco de você. Obrigado, Salviano, pelo convite. Obrigado por estar aqui para poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vida, né? Eu nasci em Piratininga, né? A minha família se formou em Piratininga, né? Sou filho do senhor Ataliba, já falecido, e da dona Nica, conhecida aqui na cidade. Minha mãe vai completar 90 anos esse ano, uma alegria para a gente, porque ela está lúcida, com saúde, e para nós é um privilégio poder desfrutar, né, com ela desses anos. Então, eu nasci em Piratininga, eu nasci em 64, né? Eu sou o sexto filho de uma família de 8 filhos, né? Eu sou da família Cardoso, que é do lado do meu pai, e Pereira do lado da minha mãe. E assim, o primeiro prefeito da cidade de Piratininga, né, foi meu tataravô, né? Olha que coisa. E depois, ao longo dos anos, o meu avô, Geraldo Pereira, que foi prefeito 3 vezes da cidade de Piratininga, né? E então eu tenho uma veia política também, né? Tanto é que depois eu me envolvi na política, né? Fui vereador por 3 mandatos na nossa cidade, esse privilégio incrível, né, de poder, né, contribuir um pouco com a cidade. Mas depois Deus me levou para um outro caminho. E a minha família também, ela tem uma veia musical, né? Meu avô e o meu tio, eles foram um dos primeiros violeiros da cidade de Piratininga. Então meu pai também gostava muito de música. Meu pai tocava acordeon, viola, violão e assim tudo por ouvido, né? Então a minha casa sempre foi uma casa musical, foi onde a gente ouvindo e já com o dom, né? Na veia, a gente começou a aprender também. E com 8 anos já comecei a aprender a tocar violão. Com 10 anos já tocava no clubinho na igreja católica. É um grupo de crianças. E eu acompanhava. Já tinha uma missa por mês, que era das crianças, que eu tocava, acompanhava as crianças. E sempre não só tocava, eu também cantava desde daquela época. Então aí essa duas questões, tocar e cantar, né? Que não é fácil você tocar e cantar, ou você toca muito bem ou você canta muito bem. E Deus me deu esse dom, né? De fazer as duas coisas o suficiente, né? Para poder exercer o ministério. E assim, eu vou fazer 62 anos e eu fiquei na igreja católica até mais ou menos aos 14 a 16 anos, até os 15 anos por aí, foi quando eu me converti. E na verdade o meu coração precisava mais. Na época, a igreja católica que estava vivendo, e não conseguia dar para mim isso, que é essa aproximação de Jesus, essa verdade sobre Jesus, né? E muitas vezes a gente falava, o que é religião? É religare, né? Religar o homem com Deus. E a única forma de religar é Deus em Jesus, né? Ligou o homem com ele novamente. Então não partiu da religião, partiu de Deus. Eu comecei a entender isso.
Não era a religião que ia me levar. Eu precisava mais de Deus. E Deus tinha um propósito. Hoje está confirmando que Deus realmente tinha um propósito de eu me converter, de seguir o meu ministério, né? Era onde Deus queria que eu estivesse, né? A questão dos meus pais serem católicos, teve um momento que meu pai falou assim, eu prefiro que o Marcelo, eu sei que ele está na igreja, eu sei pelo testemunho dele como ele me trata, como ele trata a mãe dele, né? Pelo testemunho. E antes de meu pai falecer, Deus me deu muitas palavras para falar com meu pai. Antes de meu pai falecer, minha irmã mais nova faleceu. Estava num leito do hospital, na UTI, e todos os dias eu ia até a casa dos meus pais e sempre Deus dava uma palavra a respeito do que é o céu para eles. Então eu creio que meu pai, ele se converteu de coração. Uhum. Né? Ele pôde ver Jesus na minha vida, na vida da minha irmã também, né? Que a gente sempre falava, pai, religião não salva ninguém, é Jesus que salva. É só Jesus pode salvar. E ele falava, mas os meus pais ensinaram assim, que é religião, né? Bonita história, hein? É. Muito bom. Eu senti de falar um verso bíblico que enquanto você falava me veio à mente, né? A gente se engana de achar que nós somos os grandes buscadores de Deus, né? Mas o próprio Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides a Deus em meu nome, vô-la Ele conceda. Eu participo de uma igreja hoje, né, que é a Igreja Vineyard, Piratininga Vertical Vineyard, e eu participo da banda Vineyard desde o começo, desde da primeira gravação. Essa é das músicas mais conhecidas que eu fiquei conhecido, né, assim como o Marcelino da Vineyard, com essa música, Reina em Mim. Depois eu tive a oportunidade de gravar outras músicas e tenho estado no ministério até hoje. O ministério está firme, está sólido, graças a Deus, porque é um ministério que foi levantado em cima de estruturas firmes, né, de pastores sérios, que não nos deixou a andar buscando a fama, né? E nós sabemos por causa de quem e para que existe o ministério. Então isso nos dá essa estrutura de estar tanto tempo na estrada. Hoje eu tenho andado bastante sozinho, convites, né, que têm surgido assim. Nesse ano a minha agenda, eu estava falando para você, né, Cassiano, até julho eu tenho a agenda lotada, graças a Deus. Você está, então, tendo essa oportunidade de ir sozinho, ministrar como líder. Fala um pouco especificamente disso para nós. Então, porque para as igrejas hoje fica inviável muitas vezes você levar uma banda, né, na questão financeira, né? E no nosso ministério tem pessoas ricas com conteúdos, né? E tem o Fabiano, tem a Greta, tem o Milton, tem o Márcio, tem o Thiago, o Amauri, sabe? O Alexandre, todos ali, Andréia. Mas eu ficava pensando assim, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu ponto aqui para servir o ministério? E o que Deus tem me levado a fazer é algo estar com as igrejas, tocar com as bandas da igreja e eles aprenderem na prática como é que a gente lidera um período de louvor, porque a gente vê muita carência nas igrejas e na maioria que não tem pessoas que lideram, tem sensibilidade de Deus, da parte de Deus, para entender a questão do culto, a dinâmica do culto. Pessoas que não sabem liderar uma banda, né? E pessoas que não sabem liderar a igreja. Então são 3 pontos importantes. E isso se adquire como? Primeiro, sensibilidade em Deus, buscar, conhecer a palavra, ter tempo com Deus, né?
na parte de liderar uma banda, você buscar técnica, você buscar conhecimento, você saber cantar legal, saber tocar legal musicalmente, para você poder dar dica para a pessoa. E a sensibilidade é você entender também qual a necessidade da igreja. Isso tudo é dirigido pelo Espírito, em todas essas 3 partes, né? É Deus que conduz. E tem acontecido dessa forma, né? E a minha oração estava sendo: Senhor, me leva nos lugares que o Senhor quer que eu vá, né? Para que eu vou ser útil para essas pessoas. E eu tenho recebido diversas palavras: eu vou te levar para lugares que você nem imagina. E tem acontecido isso. E assim, um privilégio você conhecer tantos irmãos de tanta denominação, pessoas generosas, pessoas bondosas, né? De você ter o privilégio de conhecer, de ficar na casa, né? Eu estava dizendo, fiquei no rancho de um casal de pastores nesse final de semana, né? Você conhecer a história das pessoas e tudo por aquilo que o ministério me proporcionou, de gravar o CD junto com a Vineyard, do dom, do talento que Deus colocou na minha vida. E para mim é um privilégio poder servir o reino com aquilo que Deus tem colocado na minha vida nesses dias. Deixa eu perguntar, porque eu estou falando bastante. Maravilha, né? A gente sempre aprende, né? Eu não toco, né? Eu tentei... Mas você canta afinado, você estava cantando aqui afinadinho aqui. Você está contratado. Eu aprendi... eu tentei aprender violão, bateria, até violino, nada deu certo. Mas o mais importante que você falou e me veio à mente aqui, né, que às vezes as pessoas desconhecem que o culto racional, ele começa numa boa ministração de louvor, de adoração, né? Eu acho que isso é fantástico, né? E a gente, como ministério, a gente costuma dizer nos nossos seminários que o papel do ministério de louvor é mesmo parecido com o papel do pai da noiva, que vai conduzir a noiva até o noivo, né? É uma ilustração bem legal que a gente usa, e é verdade, né? Porque quem vai conduzir ali, na verdade, é a noiva. O pai está ali só de sustentação. Então os passos, quem vai dar o ritmo é a noiva. E ali o líder de louvor, a equipe de louvor, tem que estar atento como que é o passo que a noiva está dando. Se ela está sensível, se ela está ansiosa para encontrar com o noivo, se ela está receosa, se ela está desatenta, se ela está preocupada mais com se está tudo certo com a beleza, se está tudo certo com isso ou aquilo, e não está olhando para o noivo. O nosso papel do papel do pai da noiva é conduzir, ó o que está te esperando lá. É o noivo, esse encontro. Então nosso papel é esse, de levar a noiva até esse encontro maravilhoso e glorioso. E a hora que isso acontecer, e acontece, eu tenho visto muito acontecer isso, esse encontro com a noiva, é quando nosso ministério sai de cena. Né? O Fabiano fala bastante isso daqui, que o melhor período de louvor que nós vamos liderar vai ser o período de louvor que a banda vai passar despercebida. Mas as pessoas vão lembrar daquele momento glorioso, desse encontro da noiva com o noivo. Ali estava a presença de Deus. Eu não me lembro quem liderou o louvor, quem tocou bateria, aquilo outro. Mas me lembro que aquela noite, aquele culto, a presença de Deus estava ali. E isso basta. Isso é o mais importante. O objetivo maior, né? É muito interessante. Só de a gente pensar. E aí me vem uma pergunta, Marcelino, para as pessoas que nos ouvem, né? O que isso pode fazer com as pessoas? Eu me lembro, assim, leigamente falando, que nós temos uma manifestação de alegria em Miriam, que dançou. E temos também aquele trecho onde Davi dançou. Davi toca para o Saul, não é isso? Que ele... E é liberto. Então, veja, eu não sou da área, mas eu tenho certeza absoluta que essa questão das frequências, ouvir algo que realmente, na psicologia nós estudamos um pouco sobre essas questões de até a musicalidade, e tem a própria terapia, né, através da música e tal.
mas eu queria que você falasse o que você já viu, coisas que realmente você pôde testemunhar. Sim, eu ministro louvor há muitos anos, né? E já tive experiências que eu não fiquei sabendo no momento do culto. Fiquei sabendo depois de 10 anos, né? Uma pessoa disse, numa reunião de encontro de casais, no fechamento, a pessoa falou, ó, era um momento que as pessoas davam testemunho, a pessoa falou, então, eu vim para essa igreja aqui, eu permaneci nessa igreja porque o Marcelino, opa, eu nem prego, eu só ministro louvor. O Marcelino, no período de louvor, ele me disse o seguinte, ó, não desista do seu casamento. E eu estava ali porque eu estava decidido a separar do meu marido. E aquilo Deus queimou no meu coração, e eu tomei aquela palavra para mim, e estou com meu marido aqui, fiz um encontro de casais. Então, são experiências que eu vi depois de 10 anos. Né? É assim, Deus faz. Né? Deus faz, isso com certeza. Não importa se é o Marcelino da Vina que está cantando, ou se é o irmãozinho que não tem tanto recurso, ou um irmãozinho que tem muito mais recurso que eu. É aquilo que o Espírito Santo faz. Né? E a verdade, a grande verdade é que o Espírito Santo, ele não precisa de ajuda. Ele, quando ele quer fazer, quer tocar uma pessoa, ele vai tocar, ele vai fazer. Mas se nós podemos ter recursos e podemos fazer o melhor para ele, por que não fazer? Por que nós não ensaiamos? Nós ensaiamos. O pastor, quando vai ministrar, quanto tempo que ele fica estudando, lendo livros, assim, por uma hora, numa oportunidade que ele tenha know-how ali de falar com autoridade. Sim. E assim, mais recente tem acontecido muito frequente. Eu fui ministrar numa igreja, final de semana passado, sem ser outro, no período de louvor houve uma manifestação do inimigo. No período de louvor. Fazia muito tempo que não acontecia isso. Mas a presença de Deus estava tão poderosa ali, o inimigo oprime tantas pessoas que as pessoas não conseguem. A moça deu um grito, sabe, aquele grito constante, né? Os pastores foram lá, repreendendo e tal. Eu vi que aquilo estava tirando o foco da adoração ao Senhor. Eu falei, meus irmãos, eu estava com o microfone e falei, meus irmãos, por favor, olhem aqui para mim. Vamos orar junto? Vamos orar junto? Não vamos deixar que isso tire o foco da adoração ao Senhor. Senhor, o Senhor permitiu essa manifestação. Repreenda agora, em nome de Jesus. Uhum. Porque a adoração só ao Senhor. Sim. Faça a completa obra na vida dessa pessoa, liberta ela agora. Mas a adoração só ao Senhor. Maravilha. Parou na hora. Continuamos a adoração e a gente já se aproximou ainda mais. E assim, são experiências maravilhosas que têm acontecido. Fui numa igreja também, só a última experiência. E estava cantando aquela música do Fabiano, tua voz aquece o meu coração. Aí Deus falou assim, canta o refrão daquela música, eu quero ser Senhor amado como um vaso na mão do oleiro. Eu ali tocando em mim e tal, pensando, vai ficar muito alto para mim. Tudo aquela questão de segundos, né? Falando, não vai rolar, não vai ficar boa a minha voz, que é esse tom. Sabe aquela coisa, aquela luta ali. Aí Deus falou novamente, toca essa música, que eu quero falar com uma pessoa. Aí, toquei 3 ou 4 pessoas cantaram, porque não conhecia. Como é que é ela mesmo? Pode tocar aí, quem sabe vai tocar em você que está nos ouvindo, né? Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Aí terminou o culto, né? Poucas pessoas, até eu olhei para algumas pessoas mais velhas, falei, eu acho que aquela pessoa que Deus está falando, né? Essa pessoa conhece a música. Das antigas. Das antigas. Terminou o culto, o pastor pregou e tal. Tava lá guardando o violão, veio o irmão assim, né?
meia-idade. Falou, meu irmão, que bênção, louvor. Foi uma bênção, ó, meu irmão. Que eu vim falar para você, agradecer. Porque a hora que você começou a cantar aquela música do Vaso Novo, Deus falou muito ao meu coração. Minha mãe cantava essa música para mim quando eu era criança. Faz 10 anos que eu não converso com a minha mãe. E Deus me mandou restaurar o relacionamento com ela, perdoar minha mãe. Eu não sei, não sei o que é, mas aquilo para mim, se Deus falou com ele, Sim. eu orei com ele e falei, Deus, que o Senhor permita isso acontecer na vida desse irmão. Né? Então são oportunidades maravilhosas, que dinheiro nenhum paga. Únicas, não, Né? não paga. Maravilhosas. Você me fez lembrar, né, parafraseando alguns textos bíblicos, né? Vamos falar aí, você cavou o buraco, um mandou a semente e o outro, Sim. né? E Deus é que traz a colheita, né? Sim. Paulo regou, Apolo regou, não interessa as mãos que trabalharam no processo. Muitas né? pessoas. Há pessoas que passaram pelo Esquadrão da Vida, por exemplo, e foi semeado ali. E depois de muitos anos ele só veio a florescer lá na frente. Né? E em outros lugares, né? a gente é só um instrumento. Eu tenho que lembrar de umas pessoas. Primeiro meu irmão Jal, né, que me levou à igreja, né? Depois o pastor Dinho, pastor Oswaldo. Depois o pastor Newton, né? O pastor Milton. E agora o Fabiano. Então não tem como a gente não lembrar da nossa trajetória se não lembrar dessas pessoas. Sim. Que foram bênção na vida da gente, né? E se tiverem outros irmãos mais que a gente pode esquecer, mas Deus usou muitas pessoas para que a gente pudesse ter essa estrutura e poder com firmeza nesse ministério aqui, tão rico que Deus tem colocado na nossa vida. Graças a Deus. Que maravilha. Eu quero finalizar uma pergunta com você, assim, você falar desse novo momento, né? E dar uma pala para nós também de uma música da sua autoria e para que a gente possa também incentivar as pessoas e igrejas e locais que você possa também ser contratado, né? Para essa finalidade. Sim. Eu gravei uma música, minha primeira música gravada na Vineyard, né, que foi a primeira música brasileira, porque até então era mais versões, que é a Tua Presença. Eu me coloco à disposição dos irmãos, às vezes as pessoas falam, como é que você faz, né? Como é que é a sua agenda, como você cobra? Assim, eu tenho falado o seguinte, assim, quando as pessoas me convidam, eu falo, ó, despesa de viagem, né? E uma oferta dentro da conformidade da igreja, se tiver oportunidade. Mas desde que já Deus colocou no seu coração e me convidar, a minha resposta é assim, eu vou, eu quero ir. Eu tenho certeza que é Deus que tá colocando. Então se você um dia tiver interesse, né, vai ter o meu contato aí para vocês e me coloco à disposição. E também a questão da banda também, a gente pode colocar o contato da banda Vineyard também, para a gente estar com vocês. Nesse ano a gente vai ter alguns seminários no Brasil, né? A gente tem um seminário agora, acho que vai ser em junho, geralmente é em julho, mas parece que vai ser em junho, vai você começar a divulgar isso daí. E a primeira música que eu compus e foi gravada chama A Tua Presença, de És meu maior tesouro, és meu maior bem, tudo que sou e o que tenho pertence a ti. És meu maior tesouro, és meu maior bem. Quero viver minha vida pra te adorar em espírito, em verdade, sim, viver em santidade, pra estar em intimidade e desfrutar da tua presença, Senhor. É só isso a música. Maravilha.
Queremos agradecer essa participação maravilhosa. Eu que agradeço, Salviano. E vamos, quem sabe, fazer algumas parcerias, né, sobre essa questão tão importante que é a adoração a Deus. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos.